canal Falando de Umbanda com Mauro Simões. Mais uma vez estamos juntos e hoje vamos falar o porquê do estalar dos dedos no passe que os caboclos pretos velhos costumam fazer, assim, assim. É óbvio que, como sempre eu digo, cada escola tem o seu olhar, a sua visão. Há uma diversidade muito grande na Umbanda e na concepção. Então, para entendermos um pouco disso, temos que entender que tudo na vida funciona com polaridade, né? A polaridade para tudo, né? E geralmente positivo, negativo e neutro, ou positivo e neutro. Na parte elétrica, por exemplo, você só vai ter uma lâmpada se você tiver o positivo e o negativo. Justamente quando nós falamos do último, que foi sobre passe, e o passe fluídico magnético, onde há uma simbiose nesse trabalho entre o guia e o cavalo, um dá o passe fluídico e o outro magnético, há uma interação dos dois nesse processo. Então a entidade, quando ela está dando passe, é lógico, óbvio e evidente que, em se tratando de Umbanda, nós estamos fazendo o passe dispersivo, né? Existe o passe dispersivo, existe o passe condutivo, que conduz determinados elementos, né? Existe o passe de concentração de algumas energias, de alguma força. Então existe uma infinidade de aplicação no passe, né? E o passe fluídico magnético, que é o guia incorporado no seu cavalo, ele tem uma força muito grande, ele tem uma energia muito acentuada, porque juntam duas forças, o fluídico mais o magnético. Então se torna uma força muito grande. E quando, vamos botar assim no sentido mais simples possível que eu possa explicar a grosso modo, sem entrar em profundidade, em detalhes, até porque, como eu sempre digo, isso aqui não é uma aula, isso aqui é falando de Umbanda por Mauro Simões, é a minha ótica, não é uma verdade em contexto, é uma ótica para a pessoa ter um norte de raciocínio. Então, dando essa explicação pela minha ótica, daquilo que eu aprendi, principalmente com os meus guias, essa força, essa concentração, vamos simplificar para ser mais rápido, na hora que está dando passe, né? A entidade está dando passe, ela está ali dispersando certas energias, por exemplo, negativas, geralmente, né? O consulente vai, ainda que às vezes tenha que se dispersar o excesso de energias positivas para dar um equilíbrio também. Todo excesso e toda escassez é nocivo, então a energia positiva demais também ela precisa ser equilibrada. Mas vamos dizer, hipoteticamente, ou dentro de uma regra, a maioria das pessoas precisam dispersar a negatividade. Então o que acontece? Quando a entidade está fazendo a dispersão no passe fluídico magnético, de certa forma, essa energia ela faz uma via de mão dupla. Então é uma sobrecarga muito grande. Então por que a entidade faz isso? Quando a entidade ela faz do corpo do médium, isso não né, fica na cabeça de cada um. Isso é uma questão de entender de eletricidade, de magnetismo, de potencialidade, de energia, de uma série de coisas. As pessoas precisam abrir a sua mente, falando assim, fica até um pouco meio complexo o leigo entender. É um assunto realmente delicado de se abordar dessa forma, nesse formato, sem ir com mais profundidade.
mas simplificando. Então, nesse acúmulo de energia, há uma necessidade de soltar essa energia do cavalo para que ele não sobrecarregue de negatividade o cavalo. Então, quando ele faz esse gestual, ele fecha curto do positivo e negativo, só que ele, em vez de positivo e negativo, ele faz positivo e positivo e ele fecha curto, nesse estalar de dedo. Quando ele faz isso aqui, ele libera a carga, o excesso de carga negativa. Então ele está ali tirando da entidade e não permite que fique com o cavalo. Então ele da entidade. Ele tira do assistente, do consulente, ele está tirando a energia negativa, mas para que não fique com o cavalo, ele faz isso. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele tira a energia, ele fecha curto e dispersa. Ele dispersa a energia no ar. Ele faz isso, ele dispersa a energia no ar. Esse é um sistema que ele faz no corpo do cavalo para que ele consiga fazer essa dispersão, né? Há entidades que fazem, por exemplo, esse é o processo de dispersão. Há outros passos que são somente assim, ou a mão parada, ou a mão assim. Esses são outros tipos de passos. Esse já é um passo de concentração de energia, de aplicação de energia. Já não necessita, que aí você está levando positividade, não dispersão. Não necessita fazer o curto. Não tem mais a necessidade de fazer o curto. Dar aquele curto para dispersar essa energia negativa e não ficar com o cavalo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Mas a finalidade, princípio, do estalar de dedos é essa, né? Seja assim, seja assim. Tem entidades que fazem, bate palma. Já vi entidade fazer assim, já vi entidade fazer isso, sabe? Já vi entidade fazer desse tipo também. Então, isso varia muito de entidade para entidade e de passe para passe. Tem passe, mas tem porque não é um passe de descarga, não é um passe de extração, é um passe de posição, de concentrar energia, de colocar energia, de remédio, de determinadas coisas que são outro tipo de passe, não é essa a necessidade. E o curioso nisso é, como eu falei, eu acho que eu falei, agora eu estou meio na dúvida, mas a Umbanda não é codificada, não tem nada escrito assim de código, e isso já se faz, esse estalar de dedo, o tipo de passe, você vai encontrar uma multiplicidade de Umbanda, uma diversidade absurda, muito diferente, praticamente cada terreiro é um modelo de trabalho, uma série de detalhes, principalmente na ritualística, mas no fundamento a essência ela se mantém, e uma das essências é essa. Em qualquer lugar que você for, em qualquer terreiro que você for no Brasil, mesmo lá nos primórdios, as entidades já estavam passe dessa forma, nesse formato, gestuais, que não foi passado por livro, que não foi passado, porque vem de cima para baixo, não daqui do homem para cá. Então, é uma coisa divinal, então isso veio passando. E isso é fantástico, essa observação. Então, está aí, né, você não precisa ter isso como verdade. Pesquise, né, faça uma pesquisa, analise. Né? Eu vejo a Umbanda como culto à natureza, é um culto mágico-terapêutico, né? Uma magia terapêutica. Nós lidamos com magia terapêutica. E para se lidar com magia terapêutica é preciso ter a ciência oculta. E essa ciência oculta está ainda, na sua grande maioria, retida com os nossos guias, porque os cavalos ainda não têm condição plena de entendimento de como funciona essa magia oculta. É só para você ter uma ideia rápida do que eu estou tentando dizer. Toda a força da natureza é dual, negativo e positivo. A água tanto mata a sede quando afoga. O fogo tanto dá calor, cozinha o alimento, como incendeia e mata.
E assim é a vida. Da força da natureza são dual, elas não têm consciência de certo e errado, de bom e de ruim, nada disso. E essa manipulação dessas forças é que vai fazer a diferença entre a magia oculta para o bem e a magia oculta para o mal. A manipulação dessas energias é que vão definir, porque elas estão aí, independe se você vai usar água para afogar ou se você vai usar água para matar a sede. Essa é o grande mistério dos magistas, seja ele físico, né? Seja ele um zelador, uma zeladora, seja ele um mago, ou seja uma entidade. Essa ciência oculta, essa manobra dessas energias é que vai definir para que finalidade ele está trabalhando. E até indague os seus guias. Às vezes as pessoas têm medo de fazer pergunta para os guias, certas perguntas. O guia não tem problema de responder não, gente. Pode perguntar aos guias perguntas que sejam, não por curiosidades bobas, mas coisas que você quer saber, pode perguntar aos guias que eles vão te responder. Mas aprenda uma coisa, se ele perceber que você não tem a condição de compreensão naquele momento, ou não é para aquele momento você saber de certas coisas, você tem que aprender a acatar isso, não é ficar zangado, chateado. Eu, por exemplo, eu pergunto aos meus guias certas coisas que eu olhava às vezes 2, 3 anos para obter uma resposta. E isso eu fui aprendendo com o tempo, que eu não tinha um amadurecimento suficiente para saber aquela resposta quando eu perguntei. Eu tive a dúvida, porém eu não tinha um amadurecimento suficiente, a compreensão suficiente de outras coisas para entender a resposta que eles não vieram a dar no tempo certo, de forma correta. Tá bom? Então, no próximo canal, novas perguntas, novas coisas. E desejo a todos muito axé, muita força e aquele abraço até o próximo canal. Um canto forte na senzala.